Oi, gente, tudo bem? O tema da nossa aula hoje é leitura e interpretação de mapas. Mas o que são mapas? Mapas, eles são uma representação diminuída, reduzida da Terra ou de partes dela, né? Porque o mapa ele pode representar um país, uma cidade, um estado. E é uma representação plana, feita em um plano, vista de cima, certo? Então eu vou mostrar alguns mapas para vocês aqui, para a gente ir aprendendo a fazer a leitura, a interpretação desses instrumentos que são tão utilizados na geografia. Então esse mapa aí, por exemplo, ele mostra a divisão política do Brasil, mostra todos os estados do país. Mas há mapas que mostram relevo, outros a vegetação, outros a economia, a população, enfim. Eles mostram variados aspectos da realidade que se deseja mostrar, tá? E para ler e interpretar um gráfico, é preciso entender quais são os elementos que compõem um mapa. Então, por exemplo, os principais elementos do mapa são o título, a posição geográfica, também chamada de orientação, as coordenadas geográficas, a escala, que pode ser numérica ou gráfica, a fonte e a legenda. Então, vamos por partes. O título é uma das principais informações, porque o título ele mostra o tema do mapa, do que se trata. Então ele identifica, é a primeira coisa que precisa ser olhada no mapa, é o título, tá? Um segundo aqui, a legenda. A legenda explica o significado das cores, das linhas, dos símbolos que tem no mapa. Então, por exemplo, por que essas áreas aí estão pintadas de cores diferentes? Você vai ver lá na legenda, né? Que a cor verde mais escura, por exemplo, está mostrando um nível de alfabetização diferente das cores mais claras, tá? Outro elemento, a fonte. O que é a fonte? Mostra de onde o mapa foi tirado. Esse aí, por exemplo, foi tirado do Censo Demográfico 2000 do IBGE. Então, é muito importante essa informação para dar credibilidade às informações contidas no mapa. Escala, que é a escala. A escala, gente, ela mostra quantas vezes a realidade foi reduzida para caber numa folha de papel ou numa área que está representada, né? Não dá para desenhar o Brasil inteiro do tamanho que é num espaço pequeno. Então, tem que se reduzir a realidade várias vezes para que ele caiba num papel, por exemplo, ou num quadro. Então, geralmente, a escala ou ela é numérica, expressa através de números, ou ela é gráfica, expressa através de um gráfico que parece uma régua pequena. Depois a gente vai entender mais sobre escala. Outro elemento aí que não vem em todos os mapas, tá? Então, muitos autores não trazem as coordenadas como elementos, mas alguns trazem. Então, as coordenadas, gente, elas mostram a localização de vários pontos no mapa, através do encontro dos paralelos com os meridianos que formam aí a latitude e a longitude, tá? Então, é mais uma questão aí de localização. E a posição geográfica, ou orientação, que ela é expressa através de uma seta, como é esse caso aqui, olha, uma seta apontando o norte, ou também pode vir uma rosa dos ventos aí, mostrando os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, os colaterais e até os subcolaterais. Alguns mapas vêm também os subcolaterais, tá? Lembrando aí, gente, que o título desse mapa aí, ó, ele mostra os níveis de alfabetização no ano de 2000, tá? As pessoas alfabetizadas no Brasil, nesse ano aí, tá? Só um pouquinho para vocês verem mais detalhadamente a função da legenda. Eu peguei esse mapa aí, olha só. Se esse mapa não tivesse legenda, como a gente saberia
o que essas cores estão representando. Não tinha como, né? A legenda, ela explica. Então, essa parte vermelha, o que é isso? São os lugares onde tem um clima equatorial. Essa parte amarela, os locais onde tem clima semiárido, e assim por diante. Se esse mapa não tivesse título, ficaria mais difícil também de identificar quais as informações ele traz, né? E assim por diante. Todos os elementos são muito importantes no mapa, mas, em minha opinião, tá? O título e a legenda, eles são aí imprescindíveis e indispensáveis. Então, vamos lá. Convenções cartográficas. Gente, as convenções cartográficas, na verdade, eles são códigos, tem até uma definição aqui, ó, caso vocês queiram ver. São símbolos, são códigos que eles são aceitos no mundo todo, internacionalmente. Então, eles são bem simples de serem identificados. Por exemplo, o símbolo aqui, ó, do lago. O lago, internacionalmente, ele é representado por uma superfície irregular na cor azul. Então, assim, mesmo que esteja em outra língua, olhando dá para você perceber mais ou menos do que se trata. É uma convenção adotada no mundo todo para identificar os elementos da natureza e até também construídos pelo ser humano. Por exemplo, as ferrovias. As ferrovias no mundo inteiro são representadas por uma linha tracejada. As rodovias são representadas por linhas vermelhas. Os poços por um círculo azul. Então, gente, convenções, na verdade, é isso, tá? Uniforme para todos os países e representado aí por símbolo para facilitar a nossa identificação e a nossa compreensão desses elementos, ok? Vamos identificar alguns elementos desse mapa aí. Qual o título desse mapa? Estado da Paraíba, municípios, mostrando os municípios da Paraíba. Qual é a fonte, ou seja, de onde ele foi tirado? Do site aí mapasparaColorir.com.br, né? Elaborado a partir da base cartográfica do IBGE. Qual é a escala desse mapa? Olha aí. Gente, cada pedacinho desse 25. Se você verificar com a régua, é 1 centímetro, tá? Isso quer dizer que 1 centímetro no mapa vale, na vida real, 25 quilômetros. Então, 2 centímetros no mapa equivale a 50 quilômetros. E assim vai, né? No caso aí tem 4 centímetros, que equivale a 100 quilômetros na realidade. Então, a escala mostra, repito, quantas vezes o mapa foi reduzido para caber aí, tá? Depois a gente vai entender melhor isso. A orientação aí, ela é representada através do quê? Da rosa dos ventos ou de apenas uma seta mostrando a direção norte? Essa seta aí mostrando o norte. Tá faltando aí aqui alguns elementos, porque não são todos os mapas que apresentam todos os elementos que a gente estudou, tá? Mas aí tem os elementos fundamentais. Não é necessário legenda aí, porque não tem nenhuma cor a ser explicada, tá? Aí eu peguei esse mapa também pra gente ver as mesorregiões do estado da Paraíba. Então, você tem aqui, olha, a Mata Paraibana, o Agreste, a Borborema aí, o nosso sertão. E aí a gente também identifica os outros elementos que a gente viu no mapa anterior. E aqui, gente, uma atividade simples, dá um print aí, faz um pause. E nessa questão 4 tem assim, olha, identifique 3 elementos deste mapa. Que mapa? Esse mapa aqui, ó. Faz um print aí também. Vocês vão identificar, por exemplo, qual é o título, qual é a fonte, qual é a escala. A orientação é através de rosa dos ventos ou de uma seta apontando o norte. É fácil demais. Então é isso, minha gente. Um abraço e bons estudos.